Bom dia! Hoje o tema é quiropraxia. Vamos hoje Desmistificar. desmistificar vários temas aí com o doutor Felipe e a doutora Franciele. Então vamos lá para a primeira perguntinha. Por que as pessoas têm medo de ir ao quiropraxista? Pergunta boa. Beleza, essa é ótima. Antigamente, eu acho que era muito o não conhecer mesmo, né? As pessoas não conheciam, perguntavam, ligavam, né, para o consultório, perguntavam, mas o que que é quiropraxia, né? Hoje não acontece mais isso, né? Essa é a pergunta, né? Mas a gente vê que agora a gente tem um outro momento que é mais assim a desinformação, né? Então tem muita informação solta na internet, ajuda muito. Então as pessoas vão, elas olham rapidamente, mas tem muita coisa maluca também, né? Então, assim, Ajustes malucos. vídeos, assim, que ver às vezes gera um medo, né? Então, um procedimento ali com uma força, um jeito estranho. E até porque a gente tem a formação de quiropraxia no Brasil fazem 25 anos, né? Desde 2000. Antes disso, tinha muitos práticos que estavam já praticando, isso foi disseminando também. Então, hoje a gente tem muitos profissionais, né? Pessoas que fazem manobras, porém com pouco estudo, pouco refinamento, Sem né? formação, essa é a Sem verdade. formação, Essa é a né? verdade, né? E aí isso acaba gerando ali muito conteúdo que não é algo tão profissional, que é algo mais Que gera bruto, mais um né? terrorismo mesmo, né? Um A gente medo. vê que tem gente que vem com medo, inclusive eles nos falam muito: "Ah, mas se eles ajustam crianças, então dá pra mim ir", né? Ficam mais A gente tranquilos. sente isso no consultório, né, que eles ficam mais tranquilos por saber isso. Então, por quê? Porque eles veem esses vídeos, né, de um monte de estralo, creque aqui, creque ali, vira, torce, puxa, e isso não é quiropraxia, né, isso são pessoas normalmente são, outros tipos de profissionais que fizeram algum curso de final de semana, ouviram alguma coisa em algum lugar e acham que só estralando vai dar a Vai resposta, vai dar o resolver. resultado, né. Isso, é que usa essas técnicas mais globais, né? Que vai sair um estralo, mas na verdade não é um ajuste específico. É que nem a gente fazer assim, né? Com a mão, vai E dizer que isso é estralar e quiropraxia, aí, né. tipo, Quiropraxia. então, o estralar em si não é exatamente um ajuste, né? E aí isso também dissemina um pouco de medo. E aí também, né? Às vezes outros profissionais até da saúde não têm tanta confiança, dão uma opinião e geram um certo desconforto muitas Uhum. vezes com as pessoas, né? Que vão também buscando ali uma orientação. E dentro disso, qual é a diferença da quiropraxia para outras, terapias alternativas? Bom, a Quiro, ela é única no que ela faz. Não existe nada em outros, setores da saúde que vai fazer exatamente o que a quiropraxia faz, né. A gente tem várias profissões que são formadas em várias questões do corpo, mas a quiropraxia, ela é única no cuidado, do sistema nervoso, né. Então, o Uhum. objetivo quando a gente olha para uma coluna, quando a gente olha para o crânio, quando a gente olha para a pelve, é buscar o equilíbrio do sistema nervoso. Então, essa comunicação do cérebro com o nosso corpo, para que ela seja o melhor possível. Quanto melhor estiver essa comunicação, melhor vai estar a nossa saúde. Então, por isso que o ajuste quiroprático ele também não deve ser grotesco. Ele não deve ser essas coisas que a gente olha na internet, né? Porque isso vai estar danificando o sistema nervoso, né? A gente tem um limiar que a gente pode ir em questão de estímulo de sistema nervoso. Então, se você faz uma coisa grotesca, um creque aqui, um creque ali, você não está buscando isso, você está buscando biomecanicamente outras coisas, né. A quiro não, a gente está buscando essa comunicação neurológica melhor possível para potencializar a saúde da pessoa. Inclusive, só para agregar um pouco, né, as pessoas nos perguntam muito, qual a diferença entre quiropraxia e osteopatia, né, eu lembrei agora. Sim. Então, assim, o osteopata, ele é muito mais focado num reequilíbrio, visando a circulação sanguínea, a questão visceral, né, procedimentos ali de liberação de fáscias, de musculatura, e nem tanto no ajuste que o quiro faz, né. Então o quiro vai se focar, como a Fran falou bem, nessa correção, e isso leva, né, um tempo, uma frequência, e realmente a gente segue essa direção. E o osteopata ele vai fazer outros procedimentos mais miofasciais, né, mais viscerais, né, então acaba que se difere muito nesse sentido. E em relação à fisioterapia, né, o fisioterapeuta vai se recuperar muito numa reabilitação, numa recuperação, num exercício, e não vai focar tanto no na questão de Uhum. ajuste mesmo, articular, esquelético. Ou mesmo a Como massoterapia também, que vai é, a trazer a masso parte de vai muscular. muito nessa questão muscular, né, muito nessa Uhum, liberação, nesse relaxamento. Certo.
Certo. Mas o quiro, ele vai ficar muito mais focado nessa questão dos ajustes de uma forma muito mais específica. Então isso também, vai entrar nessa questão de que, é seguro fazer quiro com um quiropraxista graduado, então, porque a gente é extremamente treinado, especializado nisso, né, então de uma Que forma muito tenha profunda. formação, que esteja também que tenha um número de ABQ, que ele também está associado à Associação Brasileira de Quiropraxia, isso é bem importante também. Então, para entender melhor, a quiropraxia ela deve ser uma graduação e Sim, não um curso. É, exatamente. buscar esse atendimento com uma pessoa graduada e quem quer estudar, fazer a graduação de fato, né? Até porque a quiropraxia é uma profissão na área da saúde, né? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem diretrizes da OMS. E a formação do quiropraxista é segundo essas diretrizes. Então, isso traz um respaldo, uma segurança, no atendimento e também no sentido internacional, né? No sentido de qualidade mesmo, de De rigor, de segurança. segurança. Aham. E a quiropraxia? Só quem tem dor deve fazer? Ah, eu posso falar disso, né? Então a gente, sabe que as pessoas buscam a quiropraxia por um motivo, geralmente por um problema, né? Porque elas têm dores, né? Então aí entram diversas questões, né? Ah, eu tenho uma hernia de disco, eu tenho uma lombalgia, eu tenho torcicolo, eu tenho a dor do ciático, né? Eu tenho dor de cabeça, dor na TM, mas a quiropraxia, ela agrega muito mais ainda no sentido preventivo. Porque quando a gente fala de prevenção, a gente está falando sobre evitar que se chegue numa hernia de disco, evitar que se chegue numa, Processos numa dor degenerativos. crônica, né? Uhum. Em processos degenerativos. Então, se eu faço ela de forma preventiva, eu estou evitando de desenvolver dezenas de patologias, né? Musculoesqueléticas, patologias que envolvem articulações, né? Artroses, escleroses e até patologias De neurológicas, né? funcionamento, Disfunções de neurológicas. comunicação, que nem a gente estava falando antes, né, de comunicação do cérebro com o corpo. Porque se não tiver essa comunicação boa, a gente vai começar a ter uma queda de funcionamento de órgãos, de células, né, Uhum. E a de gente cognitivo, e a gente nem imagina essas coisas, E a né. gente sabe que o cérebro é um órgão. Então, por exemplo, por que que uma pessoa tem Alzheimer lá no fim da vida? O que que será que aconteceu antes para ela chegar lá, né? Então, o estado de saúde Construído, né. foi construído ao longo dos anos e ele foi sendo perdido também ao longo dos anos, né? E então a Kira, os ajustes, essa otimização do sistema nervoso, ele vai fazer com que a nossa saúde se preserve ao longo do tempo também. A gente viu até uma pesquisa, né, há uns anos atrás, dos telômeros, né? Todo Aham. o telômero é a pontinha do DNA. Então, o DNA, É o xizinho, né. ele tem todo o código lá genético e os telômeros com o tempo eles vão com o envelhecimento, eles vão diminuindo de tamanho, isso, reflete na longevidade. E E qualidade e de qualidade saúde. e Uhum. bem-estar, né. Então a gente viu saiu uma pesquisa, né, agora eu não vou lembrar para fazer Já a faz citação, anos já até essa pesquisa, na mostrando verdade. que os ajustes ajudam a preservar os telômeros, né. O Então, tamanho desses é telômeros. fundamental no sentido de longevidade, inclusive. Certo. Então, a quiropraxia serve para todo tipo de dor? Ou existe alguma restrição que não possa ser feito a quiropraxia? Bom, aqui a gente tem algumas coisas que a Red gente flags, né. os red flags, exatamente, as bandeiras vermelhas, né. Então, eu diria assim, não que a gente não pode fazer quiro, mas existe o cuidado, e aí por isso que é importante a gente realmente ter um quiropraxista formado para saber o que que ele vai fazer e como ele vai fazer, né. Uhum. Então quais seriam os red flags? Uhum. Seria a questão de câncer, né, na parte óssea, principalmente, porque se tu vai mexer nesse osso, ele é um osso frágil, né, então ele pode ser tu pode causar algum dano, né. Seria quais eram os outros mesmo? São as Fraturas, né. fraturas, isso, e tem mais um. É basicamente câncer, tumor, fraturas, né. Isso, enfim, porque isso, deixa, né, essa parte óssea mais frágil. Mas, na verdade, que nem eu estava falando, mesmo que tu tenha ali um osso que possa ter algum tipo de problema, a gente tem técnicas que a gente pode escolher para fazer totalmente diferente esse ajuste e ainda conseguir o objetivo que é a Neurológico. comunicação
Exatamente, a resultado questão positivo. neurológica. Então, de novo, eu não vou focar num ajuste biomecânico, onde eu estou buscando Mais cracks, né, pesado, mais tal. Uhum. pesado, mas sim com outras técnicas específicas, onde eu ainda vou conseguir essa comunicação neurológica perfeita Hum, e trazer essa comunicação um e trazer reequilíbrio neurológico, né. exatamente o funcionamento da saúde da pessoa muito melhor. Uhum. Que bacana. É, tem muitas pessoas com osteoporose, né, então elas ficam com dúvida: "Nossa, já tenho uma certa idade e eu posso fazer quiro?" É o que a Fran falou, né, pode fazer com cuidados, né, a gente sempre vai avaliar com cautela, mas não é uma contraindicação para se ajustar. A gente sempre vai procurar fazer o ajuste, mesmo com pessoas que não têm osteoporose também, por exemplo, com calma, com Cuidado, escolha cuidado, de né. técnicas, né. Agora eu me lembrei de alguns casos que a gente tem que são um pouco mais difíceis, isso sim é um pouco mais complicado, Nos dá né. um exemplo real então, doutora. Por exemplo, quando a gente tem escorregamento lateral de vértebra, né. Ah, sim, É isso eu acho que é listeses. mas não as listeses anteriores, né, que isso a gente a gente consegue ajudar bem, mas quando ela tem uma lateralização é um pouco mais difícil, né, já é um caso mais complicado da Mais gente complexo, tratar, mais mas possível complexo, também. possível também, mas demora mais tempo, então são Uhum. mais essas coisas, assim, que, digamos assim, dá mais trabalho, mas no sentido de cuidados, a gente tem conhecimento completo em relação a isso, uma gama de técnicas também completa para poder fazer a melhor opção na hora de fazer um ajuste. Com certeza. E quais tipos de problemas que a quiropraxia trata que as pessoas nem imaginam? Ah, e vai longe, né. Vai longe Uma essa lista pergunta, uma grande? lista muito grande, porque as pessoas chegam, né, no nosso consultório e aí: "Já, tu vai poder me ajudar, né?". Elas vêm pela dor. A maioria das vezes é isso que elas nos trazem, é a primeira coisa que elas nos trazem. Mas aí a gente também faz toda começa a fazer uma pergunta toda, né, para saber tudo que a pessoa está passando, para a gente entender como que esse sistema nervoso está funcionando ou não. E aí a gente vê, né, os resultados depois. Muito a gente tem visto, né, questões de alergias, né, funcionamento de Autoimune. estes de doenças autoimune, intestino, funcionamento de intestino, que daí tu vê que existe correlação, na verdade, né, problema de coração, problemas, comportamentais, né, TDAH, autismo, hã, as crianças depois a gente vai falar, né, questão de escrita, desenvolvimento na escola, né, Coordenação, comportamental, Uhum. coordenação, agilidade. agilidade, quedas, né, hã, questão de funcionamento de órgãos em geral, né, a gente vê isso, né, E potencializado. e é bem interessante, porque, as pessoas vêm geralmente por um motivo, um problema, né, mas a gente começa a tratar e ela ganha uma série de benefícios, porque, como a Fran falou, a digestão melhora, a respiração melhora, a imunidade melhora, o A sono melhora, o visão. humor, a visão. Por quê, né? A gente acha que a quiro é um tratamento mecânico para o osso, para o músculo que dói, né, mas na verdade a gente está mexendo com o sistema nervoso, e isso afeta diretamente o cérebro e afeta a resposta do cérebro com o corpo, então aí o efeito de saúde ele é Global. global mesmo e, nossa, a gente se encanta de ajustar as pessoas justamente porque é um mundo de benefícios, de melhoras, né, e a gente sempre se surpreende com, assim, resultados incríveis, né, muito além do que às vezes a gente também está Tá imaginando. esperando, Mas o pessoal exatamente. começa a nos falar: "Nossa, eu melhorei disso, melhorei daquilo, será que tem a ver com o tratamento?" "Olha, tu fez alguma outra coisa além de quiro?" "Não." Então, tudo indica que realmente foi pelo ajuste, Foi né. pelo ajuste. Escuto bastante relatos de visão, por exemplo, De né. visão, Tô né. já me fiz um ajuste e parece que minha visão ampliou. Aham. Tô Tem a enxergando a melhor. ligação então neurológica Tem, com tem, certeza aí. tem. Nervinhos paracranianos aí, né, vai ter Uhum. a correlação. Às vezes, fica complicado de a gente explicar anatomicamente, fisiologicamente, tudo o que acontece, porque o nosso corpo ele é muito complexo, ele tem várias conexões, às vezes não é só uma via, digamos assim, né. Uhum. Mas como o nosso objetivo não é exatamente a questão do sintoma, e sim fazer essa comunicação neurológica acontecer da melhor maneira, aí o corpo ele faz o que é melhor, ele consegue fazer o que é melhor para ele, e aí as possibilidades de resultados são São infinitas, né. infinitas. Aham. Que máximo. E existe algum tratamento que substitui os aquestes que a quiropraxia faz? Os ajustes? Os Isto. ajustes. Posso falar? Pode. Chega a me emocionar, né, me engasguei. Quer uma água? Então, as pessoas geralmente tendem a pensar assim: "Ah, eu tô fazendo acupuntura, então eu não vou fazer quiro", né.
ou eu já faço atividade física, eu não sou sedentário, então, eu não preciso fazer quiropraxia. Tudo que a gente faz de cuidados é ótimo, são hábitos, né, vão ajudar nosso corpo a funcionar melhor. São Porém, a necessários. Fran comentou no início, né, nada vai substituir aquilo, porque o ajuste que a gente faz, a liberação, ela é super específica e não tem um exercício que vá fazer o autoajuste no corpo, né. Então a gente sabe, assim, que o corpo ele se autorregula, ele tem o princípio da homeostase. Se a gente faz uma atividade física, ele vai ficar mais resistente, ele vai se adaptar melhor, né. Então, mas a correção que a gente faz, no consultório, ela é única, nada vai fazer essa correção de uma forma, assim, da mesma forma, né, O então, que que a acontece? pessoa, mesmo que ela cuide da saúde, tenha ótimos hábitos, se ela não se ajustar, ela vai continuar desajustada, porque, o corpo vai acumulando um padrão ao longo da vida, né, então devido a estresse físico, químico, emocional, traumas, então, assim, tem coisas que se instalaram lá há anos, mesmo que eu tenha bons hábitos, aquilo pode ser minimizado de algum sentido, né, com alguma Mas o coisa, corpo ele terapia que sempre eu faz uma faço, adaptação, na mas verdade, aquele né. padrão lá, aquele bloqueio, ele vai estar lá, então só ajustando. É, esses padrões, né, eles vêm Uhum, desde a infância, né, então, o corpo ele já se adaptou em como fazer compensações da maneira errada. Então você está sobrevivendo, uhum. Se mas não adaptando. necessariamente vivendo, Certo. né, então por isso que a quiropraxia ela vai ter essa diferença nesse sentido. A gente vai conseguir de novo que a comunicação seja 100% para que aí sim, tu tenha todas as respostas necessárias e não só um acúmulo de coisas ali. É, eu sempre falo pro pessoal, né, que o corpo ele foi compensando. Então, às vezes, muitas vezes a pessoa passou a vida sem sentir dor, chega uma hora que começa a doer. E daí a pessoa geralmente pensa: "Nossa, o que que eu fiz de errado, né? Ai, será que Pensando num eu", evento só, né. pensando No momento, em né. um momento específico, mas na verdade aquilo foi construído e às vezes o se abaixar ou pegar um peso ou fazer determinada coisa foi só um gatilho, Estufinha. né. Foi só o gatilho, não foi aquilo que criou toda a situação, né. Pode ser, então, problemas, como disse a doutora, de infância que vai se manifestar ao longo aí da fase adulta, então. Exato, a Uhum. gente sabe que o parto já é traumático, né, ou de cesárea ou parto normal, ainda mais, né. Mas lá na gestação a gente vê casos, né, pessoas próximas que a bebê estava Posicionado, mal posicionada na costela, posicionado. nasceu com a Uhum, marca da costela, ficou lá uhum, meses, né, uhum, semanas, enfim, mal posicionada e olha o estresse lá na uhum, barriguinha já, né. E aí depois a Fran Exato. vai falar, né, sobre o gestação e tal, uhum. mas então, muito antes do que a gente imagina, né. Muito antes. Uma dúvida bem comum também é se a gente pode se estralar sozinho. Isso faz mal pra gente, se estralar sozinho? Olha, comum, né, então, não é algo que a gente às vezes consegue até evitar, né, porque mexe, estrala, mas aquele alto estralo muito forte, né, pode ser eu diria que é um sinal de alerta, porque se a gente fica se autoestralando, já significa que alguma coisa já não tá legal, já tá O instável. corpo já tá pedindo, Eu né. fazer um estralo hoje, aqui, amanhã, não vai me prejudicar, e até dá uma sensação de alívio, porque a articulação libera ali o líquido sinovial, né, algumas substâncias que nos dão uma sensação boa. Porém, isso acaba virando um hábito, um tique, né, e com o tempo, o fato de não corrigir aquilo, né, porque o se autoestralar não é uma correção, ele pode nos levar a ter sim, então, problemas maiores, mais crônicos. Torcicolo, por exemplo, falando do pescoço, né, então a Uhum. pessoa e ela entra em outras questões, né, ficar se automedicando, né, e aí o problema vai crescendo, até que a pessoa desenvolve uma hernia de disco, né, ao longo de anos, mas que nem a gente falou, a gente não fica relacionando muito as coisas, né, então o problema é a longo prazo. A curto prazo, não vai ter um grande Não, problema, mas mas a longo gera prazo. hipermobilidade. Essa questão de, ficar se autoestralando gera hipermobilidade, então vai gerando instabilidade ali naquela região, prejudicando mais ainda, machucando a questão de tecidos, Uhum. musculares, tendões, né, Sim. então todas ali as estruturas. Então num primeiro momento gera isso e depois, na verdade, gera todo um processo degenerativo, né, porque o corpo vai tentar se defender dessa hipermobilidade aí que foi gerada. Por Então, isso que vai gerar isso. todas Ah, essas coisas Que que o tá Felipe falou machucado depois. pode ficar pior, então. Já são sinais. Tu tá com vontade de se estralar, vai fazer um acompanhamento com um bom quiropraxista que com certeza tem alguma coisa ali acontecendo. O corpo tá já implorando. é um sinal de que o corpo já tá avisando que precisa fazer algo, né, então faça algo, agende a consulta, corrija o problema, e aí o corpo vai
parar de a pessoa, o que a gente nota, né, para de sentir aquela necessidade de ficar se estralando e corrige de fato o problema. Certo. Eu vejo que vocês atendem todos os públicos, sendo um deles os bebês. Muito curioso é a parte que eles podem fazer também o ajuste como um adulto? Como que é essa questão de ajustar um bebê? Eles devem fazer, né. A gente sempre fala dentro da quiropraxia pediátrica que um bebê ele deve ser verificado até o 7º dia de vida, né, no máximo até o 10º, porque ele vai vir com toda essa carga aí que veio da questão gestacional, né, e aí o parto, que são 2 eventos ali bem, traumáticos, querendo ou não, né, não é uma questão nem de assustar as futuras mamães, né, Sim. mas, muita coisa acontece, né, tanto ali dentro da barriga da mãe, quanto no parto, né, e aí esse bebê geralmente vem com subluxação, né, as pesquisas mostram que 95% das crianças nascem subluxadas, então às vezes são alterações pequenininhas, não e na verdade nos bebês vão ser alterações pequenininhas, não são coisas grandes comparada com o que a gente vê no adulto, né, tu não vai ver uma degeneração, a não ser que seja uma outra anomalia, alguma coisa assim. Uhum. Mas tu vai pegar coisas, detalhes que vão trazer vários tipos de sintoma ali naquela vida, tanto daquela criança quanto na vida da família também, porque vai afetar diretamente, né. Uhum. Então a gente acaba vendo lá no consultório, por exemplo, a dificuldade de amamentação, né, a pega da criança, né, machucar o seio da mãe, torcicolo congênito, posicionamento, né, a criança que não fica no tummy time, né, não fica de barriguinha para baixo, chora demais dependendo de algumas posições, e às Pescocinho vezes tortinho, né. é, o formato do crânio, né, e aí a gente vai falar de plagiocefalia, braque, enfim, outras questões específicas. E aí a gente começa a ver um desenrolar, assim, de eventos que vai prejudicando o desenvolvimento dessa criança, né, porque ela não mamar no peito vai dificultar ela ter a questão do o leite materno, ele é super importante, ele é muito nutritivo, não só de corpo, mas em várias outras questões, né, também. Aí essa criança desmama cedo, ou a mãe sofre muito, muita dor, o psicológico também da mãe em relação, né, a conseguir fazer aquela amamentação, não consegue, aquela criança não mama, aí não ganha peso e perde peso, enfim, são tantas as coisas que podem acabar, se desenrolando de uma pequena coisa, de um pequeno Um detalhe, pequeno né, que detalhe. estava ali, que não estava bem, porque quando a gente trabalha em crianças, a gente trabalha muito a questão de tensão dural, né. Às vezes não é exatamente não a gente não está buscando um ossinho fora do lugar, mas a gente está buscando aonde está acontecendo essa tensão que está dificultando todo o funcionamento do bebê, né. Sim. E a gente vai liberar isso, e aí vem então como essa criança vai se desenvolvendo e ajudando nesse processo todo. Então hoje também a gente vê, todas as fases de desenvolvimento, né, também está tendo muito atrasos, a gente tem visto nas crianças, né, esses atrasos, de marcos do desenvolvimento. Isso também são tudo, efeitos de coisas que já vêm lá do início, né. Então a Uhum. gente tem alguns marcos ali no desenvolvimento infantil que são importantes a gente estar de olho, para que eles vão, atingindo eles certinho e tudo vai desenvolver bem, né. A gente vai ter o resultado lá na escola depois, né, uma criança bem desenvolvida, comunicativa, enfim, né, que consegue fazer todas as seus marcos totais da vida, né. E eu até aproveito esse assunto para explicar, né, que a subluxação, no adulto a gente faz ajuste, geralmente estrala, então a pessoa entende, às vezes ela acha: "Ai, tem uma coisa fora do lugar", daí ela pensa: "Ah, mas criança pode ter alguma coisa fora do lugar". Na verdade, a subluxação ela é uma interferência, né, o ajuste não é botar no lugar e sim liberar um movimento, Como se devolver uma fosse um osso função, fora, né. né. Aham. E no bebê, na criança também, então eles não é exatamente um ajuste como se eles fossem um pequeno adulto, né, é Uhum, um bem importante Ah, é bem estímulo. salientar isso. diferente. Acaba Uhum. sendo diferente, exato. É um estímulo muito mais, sutil, muito mais, controlado ali, né, não tem tanto a ver com uma força em si, mas com ajudar o corpo a retomar uma função, Uhum, tirar uma tensão de uma área que está afetando, um reflexo uhum, neurológico, né, uhum. um movimento, e é muito mais confortável e tranquilo na criança, inclusive é muito mais fácil ajustar a criança. Sim, também bem importante que apenas profissionais que realmente são formados nessa área, né, E tanto especializados. e especializados, não só um quiropraxista, não é qualquer quiropraxista também que sabe, tanto na parte de gestantes quanto na parte pediátrica, que sabe lidar. Então tem que ter formação específica, assim, para saber fazer, tá.
Não é um ajuste comum, né, Não é um aleatório, Não é ajuste enfim, é qualquer comum, algo não, ajuste, super né. não. que exige Aham. uma visão toda diferenciada e Uhum. específica, mais ainda. E saindo do público de bebês recém-nascidos, né, vamos para crianças maiores. A gente está na era do autismo, do TDAH. A quiropraxia pode ajudar nessa questão? Escoliose. Escoliose, sim, São essa outras questão questões, postural, né, né, de telefone, que a gente vê os adolescentes aí cada vez mais e mais em celulares, né. curvados, né, Então, entre ali as crianças com esses problemas de parte neurológica e também a questão dos adolescentes, isso também ajuda? A Quiro, então, a gente sempre tem que lembrar que a visão dela é essa comunicação neurológica, né. Então o que que vai acontecer, né, em que, questão ali que tu comentou de autismo, TDAH, né, a gente tem primeiro a gente sempre vai olhar, essa questão neurológica de comunicação, né, depois a gente vê o quanto está desenvolvido esse tronco encefálico, que tem muito a ver com a questão dos marcos de desenvolvimento ali, né, então a gente vê também questão de reflexos primitivos, a gente vê tudo isso, e depois também tem a questão do desenvolvimento do próprio córtex. Então, isso está muito ligado com as causas da questão de TDAH e autismo e outras doenças neurodegenerativas ou neurocomportamentais, né? Uhum. Dislexia, enfim, várias outras, né? Então, a Quiro, ela acaba ajudando porque, como o objetivo é essa comunicação neurológica melhor possível, ela vai acabar trazendo, porque geralmente tem interferência. Que nem eu disse, 95% dos bebês já vão sair, né, subluxados. Então, essa criança com certeza tem algum tipo de interferência ali na comunicação que vai dificultar esse desenvolvimento neurológico, as sinapses, né, a construção celular ali e essa conexão, essa comunicação para acontecer direito. E aí, obviamente, vai ter esse tipo de efeito. Que vai variar de pessoa para pessoa, que vai variar também o tempo de tratamento, que vai demorar para conseguir fazer de novo essas sinapses aí, essas comunicações, né. Questão de desenvolvimento de problemas, por exemplo, de escoliose, né, aí já é outro tipo de quadro também, mas acaba acontecendo também pelas mesmas coisas, né. Mesmo princípio. Adaptações, aham, o corpo ele vai fazendo, o nosso sistema nervoso ele é muito inteligente, ele está sempre tentando nos trazer a maneira de sobreviver de qualquer forma, ele precisa Da continuar melhor forma. mantendo Uhum. mas aí ele vai fazer adaptações que nem sempre vão ser boas pra gente no futuro. Então é aí que a Quiro entra, né, em É, ajudar a conduzir esse desenvolvimento, né. e quando a gente pensa em conexão neurológica, a gente está falando de estímulos, novas sinapses, Sinapses. né? Uhum. E quando a gente mexe na coluna, a gente está influenciando diretamente o cérebro, porque a medula, a espinha, ela é a continuidade do sistema nervoso central, né? Então, opa, cheguei a bater aqui. Então, quando a gente está mexendo aqui no quadril, a gente vai ter um efeito aqui no tronco encefálico, aqui na região occipital. E isso vai refletir para os hemisférios, né? Então, Uhum. o efeito ele é muito mais profundo do que a gente imagina. E às vezes, até no momento ali do ajuste, a gente também pode até sentir, né? Tudo que está acontecendo lá dentro, né? A gente vê, as mães, né, nos relatam isso, né, pós-ajuste, né, elas percebem, né, às vezes são coisas que são na hora e às vezes são coisas que levam um tempo para ir percebendo, porque depende de como é os acúmulos, né, a gente vê quase como camadas ali, né, conforme tu vai conseguindo aprofundar mais, tu consegue mais resultados, né. Olha que bacana. Muito bom saber de todos esses benefícios com a criançada, porque acredito que muitos ainda não conhecem, né, o que a quiropraxia pode ajudar os nossos pequenos. E eu já engato aqui também o assunto para a gente falar das mamães gestantes. Qual é os benefícios da quiropraxia na gestação? Bom, a gestação a gente está falando de 2 momentos, né, de 2 pessoinhas, digamos assim, né. A gente está falando da mamãe e a gente está falando dessa criança que está ali se desenvolvendo, né. Então, para a mãe, né, é muito importante porque a mãe vai sofrer vai passar por muitas modificações desde o início da gestação, né. Ela inicia com uma carga hormonal ali enlouquecida, né, fazendo várias mudanças no corpo dela, informando tudo o que está acontecendo e tudo que vai precisar acontecer. Isso já começa a gerar muitas às vezes gera dores, né, as mães podem começar a sentir dores, tipo, nos punhos, no início da gestação, mas muito mais dores de cabeça por causa dessa alteração hormonal e os enjoos, né. Então é o mais típico que a gente pega ali no início da gestação. Depois a gente vai ter todo um desenvolvimento do corpo, a gente tem uma calma aí no segundo trimestre, para depois no terceiro trimestre a gente ter mais um crescimento, digamos assim, expansão da parte, baixa ali e às vezes também aqui de costela e tudo, adaptação do corpo
poder, caber ali direitinho esse serzinho que tá vindo, né. Então a mãe passa por muitas dores e desconfortos, né, que são muito comuns de a gente ouvir, mas não são normais, né. Fora também dificuldade de ir aos pés, sistema imunológico também que baixa, enfim, são várias as coisas que acontecem. Então a Kira ela vai ajudar em todas essas, porque vai ajudar tanto na parte de comunicação do sistema nervoso com o corpo, então vai ajudar nessa questão hormonal, nessa questão das náuseas, das adaptações ali, né, e na estrutura também. Porque se o corpo já estava desajustado, já estava fora do lugar antes, agora, com a ação da relaxina ali, vai soltar tudo e a coisa vai ficar meio Vai bagunçada. bagunçar. Vai bagunçar. Então a gente começa a reestruturar ali de maneira mais organizadas as coisas, né, Uhum. para ajudar essa mãe. Então ela se sente muito mais confortável, né. Certo. Fora também então ajuda no sono, enfim, né, essas coisas todas. E também para o preparo do parto. Isso, ia te perguntar, como que funciona essa preparação para o parto com a quiropraxia? O que que tu faz com as mamães para preparar elas? Bom, na quiropraxia de gestantes, a gente usa uma técnica específica, que é a técnica Webster, né? Específica para gestantes. Então, a gente trabalha a parte de óssea, parte muscular e de tendões específicas para soltar essa pelve. Qual que é o objetivo, tá? Essa técnica ela foi criada pelo Dr. Webster, né, para ajudar, porque ele viu o parto da filha dele, né, o primeiro parto, e ele ficou assim muito transtornado em ver a filha dele sofrer, né, com dificuldades ali no parto, né. E ele é quiropraxista, né, então ele foi estudar, aprofundar e ver o que que poderia ser feito e ele criou essa técnica, então, baseado nisso, né. Então a gente pode soltar todas essas regiões, né, parte óssea, ligamentar e muscular, para que tenha um melhor posicionamento. Uma pelve melhor posicionada, ela ajuda, vai ajudar no posicionamento do bebê, existe uma posição que é a mais ideal para o parto, digamos assim, normal, né. Então ele ajuda para que o bebê possa se posicionar nessa posição, né, ou facilitar, principalmente evitar que o bebê fique, por exemplo, posicionado pélvico ou transversal, que são posições mais difíceis, né, para a questão de parto normal, e que não é nada conveniente para o bebê, depois eu explico mais sobre isso. E todo esse posicionamento, então solta toda essa pelve. Então facilita tanto na questão de dor, facilita no parto, tende a diminuir as horas também de parto e a saída do bebê facilitada, né. Então é muito melhor nesse sentido, assim, então tanto de dor quanto para o bebê, né, em todos os sentidos vai facilitar. Olha só. Eu até lembro que eu verifiquei o Luca, nosso primeiro filho, na maternidade. Foi muito interessante, porque eu não senti exatamente uma subluxação, mas quando eu estava fazendo a palpação nele, no pescoço, e eu fiz uma leve tração, assim, occipital, ele automaticamente liberou o mecônio, que é aquele primeiro cocô, né, que é aquele bem Uhum. escuro. E aí foi bem interessante já ver ali que alguma coisa eu ajudei a funcionar, né. Liberou Mesmo não, tensão dural, como a gente falou, tensão dural. exatamente. Tensão dural. Não é um ajuste como no adulto, mas é um estímulo que vai ajudar o corpo a fazer algo que precisa ser feito e que, por algum motivo, ele não estava fazendo, né. E que às vezes falam, né, recém-nascido: "Bah, vai ficar 7 dias sem fazer cocô, né". "Ah, é normal". Normal. Gente, pelo amor de Deus, imagina tu Exatamente. ficar 7 dias sem fazer cocô, né. Não Uhum. é Pensa o normal, desconforto desse neném, né. não é nada Sim. normal. Até eu esqueci de falar então de como vai ser o benefício para o bebê, né, nesse sentido. Então, uma pelve bem liberada, uma pelve com um movimento adequado, se expandindo tudo direitinho, ela deixa o útero leve, o útero solto, para que o bebê possa se movimentar da maneira que ele precisar. Lá dentro da barriguinha da mamãe é a academia dele. É onde ele já está iniciando ali a formação das suas sinapses, né, construindo toda essa parte neurológica, e ele é a academia dele, é onde ele Se está virando, né, pra cá e pra reforçando lá. exatamente. Então ele precisa dessa liberdade lá dentro, né, tanto para o posicionamento para a hora do parto, quanto para o desenvolvimento neurológico dele. Então tá aí a chave que depois a gente pega várias crianças depois com dificuldade também, porque geralmente as mamães estão subluxadas, estão com problemas ali, e aí esse bebê acaba não tendo tudo que ele poderia ter dentro da barriga. E até aproveitando esse gancho para sendo um pouco técnico, mas não muito, né, o estômago, o útero são órgãos, são músculos, né, então a gente não controla exatamente eles, mas se a coluna não tá legal, aquele órgão, aquele músculo, mesmo a gente não tendo o controle como um bíceps, né, ele tá
Tá sobre uma tensão. E se a coluna estiver tudo bem encaixadinho, né? Os nervos não vão ter irritação e o músculo vai funcionar, como a Fran falou, né? Melhor e o espaço para o bebê vai ficar mais adequado para ele se movimentar, enfim, né? E não ficar lá preso, como a gente falou, né? Mal posicionado, que é o problema para ter um parto normal ou para o bebê simplesmente também já ali Crescer. crescer melhor, É, a né? própria comunicação também de sistema nervoso no sentido de qual a necessidade do que o bebê precisa. Quais são os nutrientes que ele precisa, né? O que que ele necessita? Essa comunicação tem que vir do corpinho dele com o da mãe. E isso é também comunicação E a neurológica. gente vê, a Fran foi acompanhada durante a gestação toda e já vinha muito antes, né? O Luca nasceu com uma simetria cranial, sim, Perfeita, ótima, né? muito Perfeita. boa, Uhum. né? Mas o mais comum a gente vê grandes assimetrias craniais, né? Em bebês. Então, por que será que eles nasceram assim? E, geralmente, o que a gente sabe é que lá dentro ele estava realmente comprimido, ele não estava com o movimento que seria o natural, o normal ele ter, né? Uhum. Bem importante, então, o ajuste da mamãe e bebê logo após o Com parto. certeza. Uhum. Falando de assimetria craniana, quando a gente fala de assimetria craniana, a gente não está falando naquele momento logo pós-parto, principalmente parto normal, né? Que vai ter uma deformação, digamos assim, dos ossos cranianos ali, mas que depois eles vão se readaptar. Isso é normal porque vai passar pelo canal vaginal e é super importante que isso aconteça porque é o primeiro bombeamento ali, tanto da parte de crânio quanto também do coração, da caixa torácica para fazer o pulmão funcionar. Não é desse que a gente está falando. A gente está falando depois de como esses ossos vão se encaixar de novo, como se eles vão se estabelecer. E aí, que nem o Felipe falou, algumas coisas que a gente vai perceber, né, tanto no desenho, né, do rosto, do olho, do nariz, da boca, das orelhas, né, a assimetria em relação às bochechas. Então, todas essas coisas a gente vai analisar e vão ser sinais aí de tensão dural. Então, sabemos que existem diversas técnicas na quiropraxia. Mas da onde surgiu a quiropraxia? Quem inventou a quiropraxia? Então, surgiu com o Didi Palmer, lá em Iowa, nos Estados Unidos. Então, ali por 1895, ele era um estudioso, ele já fazia outras terapias, ele ia muito para a Índia, para provavelmente China também, né, mas mais Índia. E aí ele começou a fazer estudos, unir técnicas, e ele começou a ver resultados, né? Tem até a história do Do zelador do Lillard. prédio que ele ajustou e ele estava surdo depois de ter feito um movimento, né, e ter sentido estralar a coluna. Daí Aham. ele ajustou o rapaz voltou a Voltou a ver. escutar, né? Aham. Então aquilo impulsionou, entregou ele a ir adiante e além. E aí, claro, ao longo das décadas, né, o filho dele, então, já criou as faculdades lá. Desenvolveu, né? Outros quiropraxistas desenvolveram outras técnicas com equipamentos, né? Então hoje a gente tem também, inclusive, vários equipamentos que facilitam o ajuste, não só aquele ajuste manual, né? Então a coisa foi avançando numa proporção bem grandiosa. Lá atrás, os quiropraxistas eram muito ah, acusados, né? Eles tinham muitos problemas de fazer medicina sem permissão, né? Mas na verdade nunca foi medicina, sempre foi algo independente, à Diferente, né? parte. E a Só gente que tem. tinha muitos resultados fora de coisas biomecânicas, né? Tinham muitos resultados em relação à saúde. Sim. Então, por isso que Eles eles tinham, acabavam. tinham uma crença inicial de que a quiropraxia, ela ajudava pessoas doentes a ficar saudáveis, né? Então, eles batiam muito em cima de doenças, né? Então, trate tal coisa com a quiropraxia, né? Melhore tal problema com a quiropraxia. Isso gerava bastante conflito, assim, de entendimento, de interesses, né? Mas porque eles viam pessoas com aqueles problemas melhorando, né? Melhorando. Mas ao mesmo tempo, o corpo começava a responder e fazer esse trabalho de autocura, né? Melhor. E aí, ao longo do tempo, com os estudos, então, a gente começou a perceber que os quiros começaram a perceber que a quiropraxia não servia só para pessoas doentes, né? E também começaram a entender melhor por que pessoas com determinados problemas melhoravam. Então, por esses motivos que a gente falou, né? Neurológicos, de estímulos, e de fazer algo ali tão profundo que faz o corpo ter uma explosão mesmo de saúde. Mas, E hoje a gente tem ferramentas, né, para medir tudo isso, para comprovar todo esse uhum. desenvolvimento, né? Que antigamente, até poucos anos, na verdade, não tinha muito como esclarecer os porquês de como isso acontecia, né? Hoje a gente tem. Mas fechando essa ideia, né, de onde veio, então, ela nasceu ali nos Estados Unidos, porém já
com essa base que vem lá desde Hipócrates, né? Que Hipócrates já tinha falado lá milênio. Look for the spine for the cause of disease. Então, olhe para a coluna para entender a causa de doenças, né? Doenças. Então, de Uhum. muitos problemas. E disease não significa só doença, né? A Significa desfacilitação a gente traduz, Uhum. né? Então, porque a gente olha para a saúde muito, geralmente, com essa coisa assim, eu tô bem ou eu tô doente, né? Mas né, qual que é o meio do caminho disso? Então, geralmente são questões funcionais, né? Que seria a disease, né? Que ele fala. A desfacilitação, no caso neurológica, que a Uhum. gente fala, né? Por exemplo, quando tu olha para um câncer, a gente sabe muito bem que quando tu tem um diagnóstico de câncer, ele não iniciou ali. Ele iniciou em torno de uns 15, 20 anos antes, né? Então, a mesma coisa também acontece em qualquer outra coisa dentro da nossa saúde. A coisa começou muito tempo antes. Então, quanto mais a gente for facilitando o processo, principalmente que nem a gente está falando ali de questão neurológica, melhor o teu corpo vai funcionar. E a filosofia da quiropraxia, ela vai muito além do físico, né? A gente sabe que o corpo é inteligente, ele funciona, ele tem uma programação, né? Então, as células, elas se multiplicam, se reproduzem. E quando a gente ajusta uma pessoa, o ajuste, ele é tão poderoso e faz milagres justamente porque a gente entra num campo ali, eu não diria metafísico exatamente, né? Mas que atinge as células, os tecidos do corpo, né? Então, uma correção, uma força, mas que vai ter um efeito neurológico de comunicação, né, no sentido até energético do corpo, né? Porque as células se comunicam através de sinapses, de energia elétrica, né? Então, a carga positiva, negativa. E aí isso vai desencadear uma série de reações que, às vezes, uma medicação não consegue, né? Que, às vezes, um procedimento que seja não vai conseguir, mas que o ajuste liga o botãozinho lá dentro. Por exemplo, hoje em dia tá muito comum de se falar sobre a questão do nervo vago, né? Estimular o nervo vago e estimular o nervo vago de várias maneiras, principalmente de fora para dentro, né? Porque ele é muito responsável por respostas sinápticas e simpáticas e parasimpáticas, né? Então, o funcionamento ali tanto de parte de órgãos, né? Quanto nossa questão emocional. Então, resumindo, né? Tá muito ligado a todas essas coisas. Aí, vamos estimular de fora para dentro. Só que se aqui dentro já tá trancado a comunicação dele, você não vai conseguir. Tu pode estimular o que tu quiser, o nervo, mas tu não vai conseguir isso. E a Quiro, ela, que nem tu falou ali de questão de como tudo isso funciona, a Quiro é tão complexa de conseguir explicar todos os efeitos dela, porque é de vários pontos, né? Que nem aí no nervo vago. A gente tem muitas respostas, muitas melhoras que a gente vê por causa de questão de nervo vago, porque tu consegue a liberação dele dali de dentro, fluir melhor, órgãos funcionando melhor. Órgãos vitais, né? O nosso estresse baixando, se acalmando, então, né? Hipertensão, né? Geralmente pode responder refluxo, azia, ah, E aí já vai gerar outras coisas, uma capacidade cascata de pulmonar. respostas depois, né? Uhum. Questões hormonais, porque como tu te acalmou, né? Teus hormônios conseguem se equilibrar, então várias coisas. Eu lembrei agora de uma paciente, né, já de idade, mais de 70 anos, que ela iniciou os cuidados com a gente e ela tinha um problema de De hipófise, né? hipófise. E daí Uhum. ela fez um exame de rotina, né, depois de um bom tempo fazendo ajustes. E o que que aconteceu na hipófise dela? Aí ela fazia acompanhamento há anos, eu acho que mais de 10 anos, que a hipófise dela estava crescendo e isso ia comprometer o nervo óptico dela, né? Fora o funcionamento da própria glândula, né? Então ela começou a fazer um acompanhamento com o Quiro, 6 meses depois ela foi fazer a revisão dela, fez o exame e o médico dela falou: Olha, o que que tu tá fazendo? Porque a tua hipófise reduziu de tamanho. E daí ela disse: Olha, a única coisa que eu tô fazendo de diferente é quiropraxia. Fazia 6 meses que Caramba. ela tava fazendo quiro. E aí, né? E aconteceu algo parecido contigo, né? Quando tu foi no Exatamente. oculista, Eu né? ia até reformular que a mesma coisa aconteceu comigo. Foi tirado o meu grau do óculos, que eu usei a vida inteira, e a oftalmo olhou para mim: "O que que tu fez?" Eu disse: "A única coisa que eu fiz foi quiropraxia". Ela não pôde afirmar, mas ela também entende o poder da conexão neurológica Uhum. entre um e outro. De Não ter uma estou conexão. usando óculos mais. Sim. Isso é fantástico, né? E aí, assim, isso nunca aconteceu comigo, né? Eu tenho hipermetropia, a Fran tem miopia, não aconteceu com ela também, mas contigo aconteceu. Então a gente Não sabe pode que afirmar que a gente cura nada, né? Mas a gente sabe que a gente melhora a comunicação neurológica. as chances do corpo funcionar melhor são muito maiores Maiores, né? ajustando A do que partir se daí. não ajustar. Então,
entre ajustar e não se E não se ajustar, ajustar. vamos Vamos sempre se estar manter bem ajustados, ajustadinhos. né. E vocês costumam, dar medicações, receitar medicações para dor? Como que funciona a rotina de vocês no Não, consultório? a gente geralmente quem vem com muitas dores já tá se medicando, né, então a gente busca não interferir numa recomendação médica, porém o que a gente mais vê é as pessoas se automedicando, né, e a gente sabe que geralmente anti-inflamatório nunca é bom utilizar geralmente mais do que 5 dias seguidos, né, e às vezes as pessoas vão por anos usando. Eu já atendi pessoas que perderam o rim de tanto usar medicação, Tu não né. atendeu um paciente uma vez lá em Cachoeira que tomava morfina, uma coisa assim? Sim, né, já acontece muito pessoas que vêm tomando codeína, principalmente codeína, né, e que param de se medicar justamente porque elas melhoram tanto, e que o corpo começa a funcionar. E aí não que quiropraxia seja um tratamento para a dor, mas o corpo começa a funcionar tão bem que a dor, que é a forma como o corpo avisa a pessoa, né, que algo tá errado, ela então o corpo começa a funcionar, normaliza e a pessoa naturalmente ela começa a perceber que ela não precisa daquilo, vai reduzindo, e aí ela praticamente, né, Zera dezenas e muitas dezenas de vezes. casos de pessoas que largam medicação, justamente porque elas Não só não medicação de sentem dor, né, a gente vê bastante isso, mais necessidade. medicações para ansiedade, para depressão, acontece bastante para alergias, né. Alergias, Insônia. Então assim, corticoides. a gente não mexe na questão medicamentosa, quem vai mexer é o médico, né, que está orientando a pessoa, que está direcionando a pessoa. Mas, obviamente, o que a gente orienta: "Tu tá melhorando? Volta lá no teu médico, vê, né, pra vocês ir fazendo retirada", porque tem muito medicamento que tem que fazer essa coisa do desmame, né. Então Uhum. tem que ver, com orientação médica aí pra fazer esse tipo de retirada. Mas, assim, em geral, o quiropraxista não pode prescrever medicação, né, e o que a gente vê, o que eu sempre falo para as pessoas é assim, se a coluna tá desajustada, né, para usar um termo mais comum, subluxação é uma coisa meio difícil de entender, né, mas, acontecem 5 coisas. Então vai acontecer inflamação, vai acontecer contratura muscular, vai acontecer a falta de mobilidade, irritação neurológica e alguma disfunção fisiológica, né. Então se eu tomo um anti-inflamatório, eu vou tirar um dos 5 fatores, né, às vezes um relaxamento muscular. Mas eu não vou tirar os outros componentes, né, que é o fator articular, a pressão neurológica, a irritação neurológica, e voltar também às funções ali do corpo, né, as questões fisiológicas. Então ajustar a coluna é como se a gente ativasse a nossa farmácia natural, a gente não vai ter aqueles efeitos colaterais da medicação, e a gente vai ajudar o corpo a se autorregular, se autoequilibrar. Então os hormônios vão funcionar diferente. A gente vai evitar aí uma série de efeitos cascata, que é o que a medicação faz, né? Os Uhum. efeitos cascata. E o corpo vai Colaterais. basicamente normalizar. Então, esse é o objetivo. E desinflamar também, naturalmente. E mesma coisa que tu tá falando também para outras coisas que as pessoas tentam usar para se sentir melhor, né. É, Atividade física, acupuntura, qualquer outra das outras coisas que as pessoas às vezes pensam: "Ah, então não vou fazer aquilo, mas vou fazer essas outras coisas". É a mesma coisa, como elas não conseguem pegar todos os pontos, ela não realmente vai se livrar do problema, ela vai dar uma amenizada, né. vai dar uma Uma mascarada, né? mascarada. Então, se a Uhum. ideia é corrigir a longo prazo, o melhor seria não ficar medicando, né? Principalmente quando a gente fala de sintomas, né? Medicar para inflamação, para dor, né? Às vezes a pessoa também tem uma tontura, a cervical alta dela influencia totalmente nisso. Ela às vezes vai faz um exame, ótimo, não aparece nenhuma alteração, mas ela tem tontura. Não O tem que que tá de labirintite. errado? Geralmente a C1, C2, cervical alta, né? A gente sabe que influencia muito o tronco cefálico, equilíbrio. Então a gente vê Sistema aí vestibular. zunido no ouvido, a gente vê muitas melhoras, né, bruxismo, às vezes a pessoa tem dificuldade de entender, né, vou no dentista, o que que eu tenho que fazer? A TM está diretamente aqui, Ligada com a conectada cervical. com uma cervical alta, então para quem tem bruxismo, a gente ajustando vai conseguir ajudar muito. Mobilidade, amplitude de movimento, tensão, né, dos músculos da mastigação, e isso vai evitar que a pessoa tenha a mordida cruzada, quebre um dente, acorde apertando a gengiva, mordendo, né, ou até tem pessoas que não conseguem ter uma abertura de boca, né, mastigar em si, naturalmente, estralam muito aqui e dói, e tudo isso a gente consegue ajudar. Que máximo. Vocês já têm mais de 15 anos de carreira. Qual foi o caso mais impactante que vocês já pegaram, assim, nessa estrada de vocês? Olha, eu lembro de vários casos, tá? Eu estava comentando antes de uma criança, né, que a gente fez um curso,
a mãe levou o filho lá, porque alguém indicou, né, e aí o filho tinha problemas de ele não tinha feito desfraude, Ele não né, tinha não, ele então tinha feito desfraude. Deixa que eu aos conto esse caso aí que eu tenho pode mais contar. que eu lembro de mais detalhes. Ele tinha feito desfraude na escolinha com 2 anos, porque era obrigatório. Mas ele não estava pronto ainda para esse desfraude, mas foi feito. Ele já tinha 6 anos quando ele chegou para nós no consultório e ele não tinha controle do esfíncter anal. Então ele acabava fazendo cocô sem saber exatamente quando que ele precisava e acabava fazendo então na escola, assim, né. E isso gerava muito vergonha. Então ele virou um menino super tímido, super fechado, né, e a mãe já fazia 4 anos que ia de psicóloga em psicóloga, em terapeuta, Tentando, né. tentando resolver o problema para tentar descobrir o que estava acontecendo. A gente começou a fazer os ajustes em questão de 1 mês, essa criança era outra criança. Uma criança super aberta, comunicativa, estava indo bem, tinha o controle de novo então do esfíncter, né, que foi todas aquelas coisas que eu falei, quando a gente tem uma subluxação, a gente não vai ter direito ao desenvolvimento, vai acelerar certas fases, né? Muita coisa vai acontecer errado ali no desenvolvimento. E isso traz consequências. Pensa, a agonia dessa mãe, eu me lembro de ela falar assim, que ela não aguentava mais tudo isso. E aquela criança, que podia ter sido uma criança totalmente fechada, né? Com vários problemas de Em 3, 4 relacionamento, semanas virou outra criança. virou outra criança. Conseguiu voltar à normalidade dele, O que seria o que deveria ser, o que exatamente. deveria ser. Aham. A gente tem vários outros casos, né, de crianças, e é bem surpreendente, porque geralmente a criança não vem tanto por causa de dor, mas sim porque por outros problemas que às vezes Mas eles sentem dor. algum tratamento talvez convencional não tá dando resposta, né, e as pessoas já estão buscando É, já estão melhores. fazendo em outros Uhum. lugares e não estão conseguindo resolver. É meio parecido também com o do adulto, né, É. as pessoas estão indo em outros lugares e não conseguem resolver, No, e no aí chegam início, até no nós. início da carreira, era muito impactante ver assim, as pessoas tendo melhoras muito rápidas, assim, né? Então, que nem a Fran falou antes, né? Às vezes pessoas que tomavam codeína há 10, 20 anos, e daí, em poucos ajustes, largaram tudo. Eu me lembro de um E caso, começar a fazer um atividade senhor, até na física. outra cidade que eu atendia, né? Não era aqui em Caxias, que ele ficou tão feliz que ele, nossa, divulgava, trazia muita Não foi gente. no jornal Me que ele levou, colocou? me levou para falar numa rádio, assim, né? Então, de tão feliz que ele ficou. E teve uma outra paciente que também ficou tão feliz que ela botou uma nota no jornal em agradecimento a mim. Olha só, pensa o que É, vocês fizeram, né, por sei. essas pessoas. Então, isso foi bem marcante mesmo. E, bom, tem Nossa, história dezenas tem de casos, muitas. né? E tem que também, ser forte, porque existe o lado humano, né, e o lado que tem que se fazer o que tem que ser feito, né. Vocês lidam bem com essa questão entre ver o sofrimento da pessoa ou, já não conseguiram ajudar alguma pessoa e também isso fez mal para vocês? Como vocês lidam com isso Fator psicológico. psicologicamente? Eu acho que no início da profissão a gente tinha mais insegurança, né, por não ter tanta experiência, né. Mas hoje em dia, assim, eu vejo que a gente consegue passar a segurança para a pessoa, porque a gente já viu tanta coisa, já tratou tanta coisa, já facilitou ali em tantos sentidos e sabe que tipo de resposta o corpo pode trazer, que a gente consegue ter essa segurança, né. Claro, o é muito dói a gente ver uma pessoa que passou anos em vários profissionais de saúde e ou ela não foi bem atendida, ou ela não foi bem vista, ou ela não foi bem ouvida, ou às vezes porque realmente, o conhecimento não chega até lá, então não consegue auxiliar. Então isso sim dói, mas ao mesmo tempo saber que a gente pode facilitar, que a gente pode ajudar, né, que a gente pode fazer com que como o corpo vai funcionar melhor, esse corpo possa ter resposta. Uhum. Porque tem casos sim que são complexos, que não envolvem só essa questão Desajuste, né? essa questão da subluxação, né, da comunicação neurológica pode envolver várias outras questões, né, às vezes a pessoa está tantos anos e usando tantas medicações que muitas coisas foram mascaradas, né, então para tu chegar na real causa do problema, teria que fazer um caminho né, tipo, retirada de algumas coisas ali, enfim, é complexo. Mas, que seriam esses os casos talvez que foram mais difíceis, assim, de a gente ver, mas no geral o que a gente vê, assim, é conseguir É fazer um muita bom melhora, né? acolhimento, né, explicar com a maior clareza possível, a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, a gente sabe que vai ter resposta, né, então tudo que a gente procura fazer com os pacientes é isso, é conseguir passar essa segurança, porque a gente sabe que quando eles chegam pra gente com muita dor, há muito tempo com dor, muita besteira passa na cabeça, né. "Ah, será que eu tô com tumor? Ai, será que eu tô
sei lá, alguma coisa ali que tá acontecendo, algum tipo outro tipo de doença que eu tenho e eu não sei, que essa dor não passa, né, porque às vezes também tem casos mais crônicos que demora um pouquinho mais para dar aquela resposta, né, então a gente vai direcionando da melhor maneira possível para conseguir, deixar a pessoa sempre segura e tranquila, porque a gente sabe também que quando a gente é mal atendido, a gente não quer mais aquilo, a gente sabe que não é exatamente aquilo que a gente está precisando, então a gente procura fazer esse cuidado, esse acolhimento aí e direcionar bem. Que maravilha. Doutor Felipe, algum argumento que tu queira pôr também? Nas frases quiropráticas. Ah, sim, a gente pegou algumas frases, porque elas são bem impactantes, né. A Fran pode até traduzir aqui, ó. Então, para quem tá em dúvida, né, de fazer quiropraxia, ó, essa frase ela é muito boa. Lê para nós Or aí em you're just português. one adjustment away from having a great day. Então você está apenas um ajuste de distância para ter um ótimo dia. Olha, Fantástico, que e é bem isso fantástico, mesmo, né? né. Teve um paciente, lembra semana passada que a gente fez o ajuste ou se não, foi semana passada, ele fez o ajuste, ele chegou lá na frente e disse: "Nossa, eu tô enxergando melhor, eu tô enxergando muito bem". Eu relatando quando eu me ajusto, eu tenho que ficar quietinha lá, porque eu fico Se num modo tão reconectando. bom que tu só quer ficar curtindo. É maravilhoso, né? E essa frase eu acho que seria um bom fechamento para hoje, para nossa conversa, que é assim, ó: "Há uma vasta diferença entre tratar efeitos e ajustar a causa". Olha que impactante isso, né? Vasta diferença, exatamente. Como é que você está vivendo? Só dando jeito de equilibrar ali os efeitos e tentar Mascarar os sintomas. empurrar a poeira para debaixo do tapete, ou realmente tá achando o que está acontecendo e resolvendo isso, né? Essa frase é boa, ó. A quiropraxia não é feita para fazer você instantaneamente se sentir melhor, mas ela é feita para fazer instantaneamente o seu corpo se curar melhor. Uau! Por Nada isso mais faz que ensinar o seu corpo a trabalhar sozinho de forma positiva. isso, o corpo sabe o que ele tem que fazer, né, o problema é que ele vai perdendo, às vezes, essa comunicação, né, a pessoa desajustada, ela vai ficando que nem um computador que tá cheio de bloqueios, né, então a gente vai limpando isso, facilitando. Tirar as E interferências, né? basicamente o que a gente faz é ajudar o corpo a se curar melhor. E vocês se ajustam também. Claro, toda semana, né? Às vezes precisa um pouquinho mais se acontecer alguma coisa, né? Mas no geral a gente se verifica toda semana exatamente por isso, para não deixar as coisas acumularem. A gente trabalha muito com o corpo também, né? Então exige bastante do corpo da gente. Precisa, né? A gente tem filhos pequenos, então a gente gasta uma energia do caramba, né? Então a gente tem que estar bem, né? Tanto para estar cuidando dos pacientes quanto para o dia a dia. Exato. Então a gente faz Eu, uso eu disso. trago aqui também uma outra frase do B.J. Palmer, né, que é um dos pais da profissão, né? A preservação da saúde é mais fácil do que a cura das doenças. Ah, Então, isso é Uau, totalmente verdade. Totalmente verdade. uhum. que maravilha. Muito bom. Eu acredito que esse conhecimento também vai ajudar a agregar muitas pessoas, né? E o bom é que vocês têm um a outro também, né, para se ajustarem e tá Ah, sempre melhor aí, escolha, casaco Kiro. casar com o Quiro, né? Leva junto na viagem, não chega ruim. É isso aí, muito bom. Para quem quiser conhecer o nosso consultório, fica, né, as portas abertas, ficam as portas abertas. No Netflix tem um seriado também, chamado Goop Lab, né? Que daí no quarto episódio mostra uma técnica assim, ultra diferente daquilo, mas também pode assistir, pode ver um pouquinho mais, né, do assunto. É E uma técnica da é, Kiro, é né, o networking. uma das Uhum. técnicas mais, assim, difíceis e Polêmicas. polêmicas até, mas é bem interessante. E é isso, né, gente? É importante que todas as pessoas façam check-up na quiropraxia, sejam verificados. É muito bom quando a pessoa não espera O problema chegar. o problema já tá grande, né? Última hora, mas a gente também pode ajudar ali quando a coisa tá gritando também. Então, Então fica o convite, né, para ir tomar Exatamente. o cafezinho lá conosco. É verdade, bater um papo. muito bom.